Boa tarde, boa noite, que é Walter Pensador TK, e nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês alguns exageros que estão fazendo em relação a esses recordes de queimadas que eles estão dizendo que está na Amazônia. Começar por essa notícia aqui do G1, que fica se alarmando dizendo: a NASA diz que 2019 é o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira desde 2010. E aí o que acontece? O foco dessa notícia, gente, é dizer o que? Ó, nos anos anteriores, as queimadas eram provocadas por coisas econômicas, coisas climáticas, ou seja, coisas naturais, coisas normais. Como ele fala aqui, segundo cientistas, a atividade das queimadas da floresta brasileira varia consideravelmente de ano para ano e de mês para mês, influenciada pelas mudanças econômicas e climáticas. Mas olha o ponto. No entanto, a agência espacial explica que apesar de a seca ter desempenhado um papel importante na intensificação dos incêndios em outras ocasiões, o momento e a localização das queimadas detectadas no início da estação mais seca de 2019, ou seja, agora, estão mais ligados ao desmatamento do que à seca regional. E eles não provam que é desmatamento. O que eles fazem é mostrar esse gráfico, associar os focos de queimadas a rodovias e fazer a ligação como? Dizendo aqui, ó, a NASA afirmou que foi possível localizar focos de incêndio próximos de rodovias brasileiras e perto de cidades. Aí mostra o município de Novo Progresso do Pará, está localizado ao longo da BR-163, uma rodovia que corta o norte ao sul e conecta fazendeiros do sul da Amazônia com um porto com acesso ao oceano no rio Santarém, na Amazônia. Aí pastos de terra cultivados são aglomerados em torno da rodovia em pedaços de terra retangulares e ordenados. Continua o texto. Ao oeste da rodovia, estradas sinuosas conectam uma série de minas de pequena escala se estendem floresta dentro. Ou seja, está dizendo, ó, nos outros anos foi normal, foi beleza, tranquilo, mas nesse aqui, ó, gente, aumentou muito. E é por causa dos os fazendeiros, desmatamento. Aí, para que isso? Possivelmente para culpar o governo e difamar a atividade agrícola. Só que vocês fiquem sabendo que a Europa, que reclama muito do desmatamento do Brasil, eles desmataram quase todas as suas matas e a quantidade de trechos do território que eles usam para agricultura é muito maior do que o Brasil. Se não me engano, o Brasil não gasta nem mesmo 20%, eles gastam em torno de 60%. Enfim, é um disparate, tá? Mas eu quero me focar nesse gráfico aqui para mostrar a vocês uma coisa. Esse gráfico aqui é um gráfico que eles estão utilizando para mostrar que o ano 2019, essa linha vermelha aqui, que estaria dando recorde em relação aos anos 2012 a 2018. Aí você tem aqui o eixo vertical, que seria a contagem de incêndios, né? De 0 a 300. Possivelmente são os incêndios totais do ano. E aqui de 0 a 365, como está dividido de 50 a 50, então não parece 365, que é os dias do ano, né? E aí ele vai passando o ano, tempo assim, e os gráficos vão seguindo a quantidade de incêndios de cada ano, que eles não se preocuparem em especificar 2012 a 2018, só especificar 2019. Enfim, reparem que até chegar aqui mais ou menos em torno de 75, o vermelho de 2019 estava pertinho dos outros anos e estava abaixo de 1. Quando chegou aqui, ele deu uma subidinha, mais anormal em relação aos outros, quando os outros mantiveram mais estáveis. Mas aí ele parou e continuou abaixo desse outro aqui. Aí ele foi indo, aí quando chegou aqui pertinho, lá para 210, ele deu uma subida brusca. Que em outros anos também aconteceu. Aqui, ó, nesse aqui e nesse aqui aconteceram essas subidas assim. Nos outros não, os outros foram mais, nem tanto. Mas aconteceu. Então, assim, essa é a estação seca. Aí pode dizer, ah, Walter, mas eles falaram que a subida foi na estação seca. É, só que eles colocam o recorde como se fosse o governo brasileiro extensivamente permitindo ou fazendo desmatamento, queimada, quando esse fenômeno, e que isso aí foi mais que os outros anos, só que isso só começou a acontecer aqui, ó. Você vê, a linha que divide, que eles se tornam iguais, é aqui em torno mais ou menos de 220 e tanto dias, e aí ele ultrapassa nesse pequeno trecho. Então é um trecho pequeno, não há evidências do que está causando isso. Então a gente não tem como saber. Não sabe sequer se é natural realmente. E lembre-se que Bolsonaro falou que há uma possibilidade de ONGs, isso é uma suspeita, claro, estarem causando incêndio porque perderam dinheiro daqueles fundos que Noruega, acho que era Alemanha, estavam dando. Então os caras ficaram sem dinheiro e estão se vingando aí para sensibilizar a opinião pública, dizer que precisa de dinheiro lá para resolver os problemas queimados.
E aí, pronto. Estaria uma sabotagem para inflar os números. Então, vejam que as coisas não são simples assim. Eles botam aqui o pior ano de queimadas na Amazônia brasileira. Cara, nós estamos na metade do ano, passamos agora. E essa superação foi só aqui. Os gráficos continuam, repare, dos anos eles continuam subindo, alguns mais, outros menos. E o gráfico de 2019, ele teve um momento agora que ele travou aqui. Repare que ele chegou até aqui, ó. E ele agora está um horizontalzinho assim. O que significa? Pelo comportamento normal do gráfico, se ele mantiver essa sequência, ele vai fazer mais ou menos assim, certo? Então quando chegar aqui, altura 250 para cima de dias, ele vai voltar a estar abaixo. Então os outros anos, alguns deles terão mais queimadas. Então há um exagero muito grande, há uma excessiva culpabilização de uma coisa que o governo não tem como controlar muito, porque é uma região extensa, gente. E também há uma culpabilização injusta, porque pode ser natural, pode ser alguns realmente legais, mas que não tem como controlar facilmente, mas de novo, área grande, e pode até ser gente sabotando, a gente ainda não sabe. E o governo já falou que ia ajudar e o próprio Trump ofereceu ajuda aqui. Ó, na reportagem, Trump oferece ajuda a Bolsonaro para combater queimadas na Amazônia. E aí está aqui a resposta ao Jason do Casando Verbo, que ele fez uma live ontem, dizendo que os Estados Unidos tinham a chance agora de provar a amizade com o governo brasileiro. E está aqui a prova. Está aqui a prova, Jason. Inclusive, Casando Verbo é um canal muito bom, eu recomendo a vocês. E aí está aqui ele dizendo que estarão prontos a ajudar. Sensacional. E no fim dessa tarde, que isso aqui foi ontem, né, o presidente brasileiro autorizou o uso de forças armadas no combate às queimadas na Amazônia. Então, beleza, nós temos aí o governo está preocupado, o governo vai ajudar, como todos os anos já aconteceu. E os Estados Unidos vai ajudar. Então não tem essa necessidade desse alarde, porque esse recorde, olha, a distância não é grande, ela é pequena. Porque recorde, o pessoal dá a entender para muitos que, meu Deus, o anterior estava 10, aí isso aí passou a 50, 60. Às vezes o recorde tira um segundo, tira um de um só. O último lá foi 999, o outro foi 1000, entendeu? Ainda foi mais, mas é pouco. É como você chiar com a conta de luz, recorde de pior gasto do ano, mas sei lá, o maior tinha sido, sei lá, 100 e esse aí foi 101, tá entendendo? Então, uma diferença pequena. Por último, mostrar a hipocrisia desses caras, tipo Macron lá da França, a Merkel da Alemanha, o pessoal que está chiando aí com o desmatamento queimado no Brasil, fizeram inclusive reunião no G7 lá, os países poderosos lá, querendo resolver a questão da Amazônia, como se a Amazônia fosse pulmão do mundo, que é o grande lorota, sabemos que isso aí, a maior parte do oxigênio do mundo são as algas marinhas, isso é cientificamente provado, e a Amazônia é nossa, não deles, tá? Eles estão tratando como deles, mas é nossa. E aqui, caneta desesquerdizadora, um ótimo post mostrando aqui. Estas são as queimadas correndo pelo mundo. Aguardamos o surto da velha mídia do Emmanuel Macron com as queimadas em Angola, Congo, Madagascar e Zâmbia. Então reparem que comparando os dois, o Brasil é um bem pouquinho. Não é de se ignorar, claro, mas olha isso, cara. Você tá vendo eles se manifestando sobre isso aqui? Não tá. É conveniente, gente, porque é floresta. E reparem que os focos queimados no Brasil eles ficam mais nessa região aqui embaixo. Toda essa parte de cima está intacta. E o governo agora vai agir. Então a tendência é que diminua. Então esse gráfico aqui não vai crescer demais, se Deus quiser. Só se houver realmente um povo criminoso que está fazendo isso. E no caso, a gente não é culpado por os caras estar cometendo crime. A gente vai combater os caras. Então é isso, gente. Tomem muito cuidado com o exagero que esses caras fazem. Vamos basear em fatos. Cuidado com toda essa ladainha que a mídia faz. A mídia exagera nas manchetes. Eu já mostrei várias vezes no meu canal como eles mentem, distorcem. E até quando dizem a verdade, eles estão puxando para um lado que não deveriam. Então, vamos ter bastante critério, certo? Então, curta, compartilha, se inscreve no canal se gostaram. E a verdade é uma só. Valeu!